Olá, alunos e alunas do segundo ano do ensino médio Colégio Master. Eu sou o Daniel Ferreira, seu professor de Física, e nessa aula do dia 19 de junho de 2020, a gente vai falar sobre capacitores, dando continuidade, portanto, ao nosso conteúdo gradual, né? Saindo, portanto, de condutores em equilíbrio eletrostático e indo para frente agora ser a A08 do livro de vocês, e aqui a gente vai tratar de capacitores, ainda conteúdos relacionados à eletrostática, tá bom? Portanto, vamos à nossa aula. Então, o que é um capacitor? Vamos definir inicialmente. Acontece que os condutores isolados não possuem grande capacidade de armazenar cargas elétricas, certo? Então a gente quer uma coisa com uma capacidade alta de armazenar cargas para que eu possa depois usar essa carga que está lá guardadinha para alguma coisa, tá bom? A gente vai ver, inclusive, uma simulação do FET Simulations que você já conhece, dando um exemplo de aplicação dos capacitores, que são muitos. Os exemplos são muitos, tá bom? Então, voltando, os condutores, apesar de conduzirem cargas elétricas, não armazenam, né? Pois mesmo com pequena carga, adquirem potenciais muito elevados e a carga começa a se deslocar, que é o que ele vai dizer aqui, ó. Dessa forma, o campo elétrico também é alto e o condutor acaba por se descarregar com facilidade. A carga flui rapidamente de um lugar para o outro. Considerando, portanto, isso que foi dito aqui, nos circuitos elétricos e principalmente na eletrônica de dispositivos e tal, há necessidade de utilizar-se, portanto, dispositivos que possam armazenar grande quantidade de cargas elétricas para serem liberadas somente quando o circuito exigir, não ficar passando o tempo inteiro pelo circuito. Então, consegue-se esse objetivo utilizando isso aqui que a gente vai estudar, os capacitores, os quais consistem basicamente em condutores metálicos separados por um material dielétrico, isolante, melhor dizendo, um material isolante separando esses materiais, que são carregados eletricamente pelo processo de indução que a gente já conhece e viu nos condutores em equilíbrio eletrostático. Mas a gente vai ver de novo aqui também, não se preocupe. Na natureza, a gente tem a energia nas mais diferentes formas, certo? Energias potenciais, energia elétrica, energia mecânica, energia relacionada a movimento, que é energia cinética, trabalho, etc. E ela pode ser transformada. Essas energias se transformam sem nenhum problema, tá bom? Além da energia mecânica que eu citei, temos a energia elétrica, que também pode ser armazenada na forma de energia potencial, que é uma energia que pode vir a ser outro tipo. Qualquer uma pode, na verdade, ser transformada, tá bom? O televisor é um exemplo prático de emprego de capacitores. E não é o único que contém esses dispositivos. A maioria dos aparatos eletrônicos possuem capacitores. Os capacitores estão presentes em flashes de máquinas fotográficas, que é justamente o que eu vou mostrar para vocês no simulador do FET, como se fosse um capacitor que armazena carga para flash de uma câmera. Ventiladores são exemplos também, e muitos outros aparelhos eletroeletrônicos do nosso dia a dia. Então, acontece que os capacitores ou condensadores, pode ser chamado assim também, são elementos elétricos capazes de armazenar carga elétrica e, consequentemente, energia potencial elétrica, tá bom? Talvez a melhor definição seja essa, do que as dadas no slide anterior. Sobre a forma, eles podem ser esféricos, pode ser duas esferas, tá bom? Podem ser cilindros, podem ser cilíndricos, aí você vai ter como se fosse um cilindro dentro do outro, ou podem ser planos, que é os casos que a gente vai mais estudar aqui, constituindo-se, portanto, de dois condutores que são denominados ou chamados de armadura, que, ao serem eletrizados, armazenam as cargas de mesmo módulo, porém de sinais contrários. Aí tem uma ilustração aqui, ó. Mais ou menos isso aqui. Isso aqui é o caso dos capacitores planos, tá bom? É o que está escrito aí, capacitor plano.
Ele é constituído por duas placas iguais, tá bom? Planas e paralelas, que ao serem, portanto, conectadas a uma bateria, certo? Adquirem cargas elétricas, como mostra a figura. Aqui você vai ter excesso de carga positiva e desse lado excesso de carga negativa. E essas cargas vão ficar armazenadas ali na placa, tá bom? Vou mostrar para vocês, já que eu estou falando do capacitor de placa paralela e é o exemplo que eu tenho no FET Simulations, eu vou mudar de cena para a gente ir rapidão lá no FET Simulations para dar uma olhada na simulação de capacitores de placas paralelas como esse aqui, que é o caso utilizado em câmeras, conforme está ilustrado aqui, ó. Então eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar. Aqui eu tenho a bateria, tá bom? Ela está zerada, não tem diferença de potencial, portanto não tenho cargas. Eu posso mexer em algumas coisas aqui, por exemplo, na área das placas, posso mexer na distância entre elas, tá bom? Aí eu posso aumentar a capacitância ou diminuir com isso, ó. Ali é uma medida de capacitância, a gente vai ver que capacitância vai ser medida em farads e tal, e isso eu trato agorinha com vocês. Então eu vou carregar as placas, ó, mexer no potencial. Então, aplicando diferença de potencial, desse lado ficaram cargas negativas e aqui a ausência das negativas, ou seja, positivas, vou adicionar o campo elétrico aqui. Lembre-se que as linhas de força do campo elétrico apontam do negativo para o positivo, por isso que está dessa maneira. Aí o que você faz? Na câmera, por exemplo, o capacitor é carregado e ele fica guardado aqui, ó, certo? A carga está guardadinha ali. Ela pode ser requisitada para ser usada, por exemplo, no flash de uma câmera. Aqui tem uma lâmpadazinha que vai representar o flash. Na hora que eu acionar, eu posso apertar aqui ou aqui para descarregar o meu capacitor instantaneamente, ó. Pá, as cargas vão sendo distribuídas no circuito, tá bom? Como se fosse um flash. Deu para perceber, né? Vamos de novo. Então, carrega, porque já pode carregar o contrário também. Se você aumenta a área, você vai ver que cabe mais carga. A gente vai ver uma equação aqui. E se você diminuir a distância entre as placas, você aumenta muito a capacitância. Se aumenta a área, quanto mais área, mais carga cabe, certo? Vou fazer um caso bem pequenininho para vocês perceberem o efeito. Então você carrega o capacitor, sua bateria fica lá, guardada, sem estar tendo fluxo de carga, e as cargas estão guardadinhas ali. Aí a pessoa foi tirar a foto naquelas câmeras que ainda tem flash, ela apertou e o flash, pá, foi requisitado, descarregou o capacitor. Aí você pode fazer o processo de novo, carregou o capacitor e descarregou usado no flash, beleza? Então esse é um exemplo prático e é num experimento virtual para vocês aí do simulador do FET que vocês já conhecem. Deixa eu voltar para a cena aqui da nossa aula para a gente continuar. Agora vamos dar um olhar mais físico e matemático para isso tudo. A capacitância, portanto, que a gente vai usar a letra C, C maiúsculo, de um capacitor é a propriedade que vai medir a eficiência dos capacitores. Então, a eficiência do capacitor a gente chama de capacitância e vai usar a letra C. E eu quero calcular isso, porque é o que me interessa. Se eu quero um capacitor, eu quero saber a eficiência dele, ou seja, a sua capacitância. Para testes e comparações, a gente usa para comparar capacitores, né? Esse capacitor tem tanto de capacitância, esse tem tanto, e etc. E assim vai. Então, o valor da capacitância ele é diretamente proporcional ao módulo das cargas, então o valor das cargas, em uma das placas, tá bom? Então depende, você pode pegar os valores tanto faz de uma ou outra placa, o módulo dessa carga, do valor dessas cargas que estão lá acumuladas em uma ou outra placa, e acontece que essa capacitância é inversamente proporcional à diferença de potencial que aparece entre as placas. A gente viu diferença de potencial, então se eu tenho cargas um excesso positivo e um excesso negativo aqui, eu estabeleço, portanto, uma diferença de potencial entre essas duas regiões, certo? Então, a capacitância é diretamente proporcional ao módulo das cargas de uma das placas e inversamente proporcional à diferença de potencial entre elas. Então, quanto maior o potencial, menor a capacitância, quanto mais carga, maior a capacitância. E é isso que são essas relações de proporcionalidade. Diretamente proporcional aumenta junto, inversamente proporcional diminui conforme o outro aumenta. São inversas a relação entre U e C. Entre Q e C são direta a relação. Se um aumenta, o outro aumenta. Tá bom?
Vamos falar da unidade. Como é que eu vou medir capacitância? Se carga é medida em coulomb e potencial em volt, então você vai ter coulomb por volt, certo? Como é que eu vou chamar o coulomb por volt? De Farad, em homenagem ao Faraday, tá bom? A gente vai usar a letra F maiúsculo, para representar, portanto, a unidade para capacitância. Que é igual, como eu disse, a razão entre coulomb e volt. Coulomb por volt é, portanto, Faraday, que é justamente a unidade, vai ser, portanto, a unidade de medida da capacitância. Sempre que você calcular a capacitância, você coloca um F no final de Faraday. Aí isso vai vir microfaraday, milifaraday, aquelas unidades que você já conhece aí, do Sistema Internacional de Unidades que ajustam. Por exemplo, para números muito pequenos, aí eu escondo aquilo com mi, que é 10 a menos 6 e assim vai. Bom? Outra coisa, a gente sabe que quanto mais carga, mais intenso é o campo elétrico, certo? Aquilo foi representado na simulação que eu mostrei para vocês. Eu representei as linhas de campo. Quanto mais carga eu coloco, mais linhas de campo elétrico eu tenho. Não é verdade? Então a gente pode então concluir que a capacitância é também diretamente proporcional à área, porque quanto mais área, mais carga e mais campo. Pois a carga em uma placa é proporcional à área, tá bom? Porque cabe mais. Quanto maior a área, mais carga eu posso colocar, em que as cargas estão distribuídas. Pois as cargas se distribuem, lembre-se, num condutor uniformemente. Uma condição de equilíbrio eletrostático. Também sabemos que o campo elétrico é inversamente proporcional à distância entre as cargas, certo? Lembra lá que quando a gente estudou o campo elétrico, a expressão é KQ sobre R quadrado, o módulo da carga, né? Ele cai com o inverso do quadrado da distância. Então, o campo elétrico é inversamente proporcional à distância entre as cargas. Logo, quanto menor a distância entre as placas, maior é a capacidade de armazenar no capacitor. Então, a distância entre as placas, conforme eu mostrei lá no simulador do FET, também influencia a capacidade de armazenamento. Mas aí você tem que criar uma maneira de colocar algo entre as placas para que as cargas não saltem de uma placa para outra. E isso a gente chama de isolante. A gente coloca um isolante entre essas placas, certo? Para evitar que as cargas pulem de um lugar para o outro. Não pode ser só A. A é um mau condutor, mas ele não serve, na maioria dos casos, como um isolante perfeito, no caso dos capacitores. Então, a capacitância de um capacitor plano, que é o caso que a gente viu, pode ser dado também por essa expressão aqui, ó. Diretamente proporcional à área, inversamente proporcional à distância. Como é que eu transformo uma proporcionalidade numa igualdade? Conforme está aqui, eu multiplico por uma constante, que nesse caso é o epsilon. O epsilon é chamado de constante de permissividade elétrica e depende do dielétrico, ou seja, desse isolante que eu coloco entre as placas, tá bom? Para que as cargas não pulem, não migrem de uma placa para outra e anule assim a minha capacidade de armazenar cargas, tá bom? Então, ó, epsilonzinho, essa letra grega, é chamada de permissividade elétrica e depende, portanto, do dielétrico que está entre as placas. No caso do vácuo, que é um isolante razoável, ela é denominada, portanto, de epsilon 0, e seu valor é 8,8 vezes 10 a menos 12 Faraday por metro, tá bom? F por M. Então, esse é o valor para o vácuo. Então, todo problema que você for calcular a capacitância usando área e distância, você usa o epsilon 0 se os capacitores estiverem no vácuo. E entre as placas for o vácuo, né? Evidentemente. Agora, acontece que é possível, aí aqui entra um pouco de matemática, associar capacitores. Tipo, eu posso ter capacitores de placa paralela, apenas um, mas eu posso ter vários, para guardar muita coisa, certo? Armazenar muita carga. Perdão. Então eu posso ter eles associados de pelo menos duas maneiras diferentes e a mistura dessas duas maneiras diferentes. A gente vai ver agora a associação de capacitores. Então os capacitores eles podem ser associados em série, ou seja, um na frente do outro, ou em paralelo, com mais de um caminho possível. E depois eu posso ter a mistura dessas associações, que a gente chama de capacitores, uma associação mista de capacitores. Eu vou ter capacitores em série, paralelo e misto, tá bom? Então vamos olhar agora para a associação em série de capacitores. Então na associação em série, a armadura negativa do capacitor está ligada à armadura positiva
do capacitor seguinte, tá bom? Se aqui é positivo, aqui é negativo. Então, o negativo do capacitor está ligado à armadura positiva do outro. Então, se aqui é positivo, aqui é negativo, aqui é positivo, aqui é negativo e assim por diante, tá bom? Cada C desses aqui é um capacitor. Então, a gente vai construir uma equação para calcular um capacitor equivalente para um conjunto N de capacitores. Esse N pode ir até infinito. Então, a gente vai obter uma equação geral para isso. Então, ocorre que se você tiver um capacitor 1, capacitor 2, capacitor 3, até o enésimo capacitor, associados, portanto, em série, que é essa sequência, um caminho só ligando todos eles, a gente vai poder fazer algumas abstrações e obter uma matemática aqui. Ó. Então, quando os capacitores são ligados em série, a carga da associação é igual para todos os capacitores. Isso é uma característica, na verdade é um fato empírico, tá bom? Ele foi verificado em laboratório. Então você pode afirmar que a carga na associação é constante, que é igual a uma constante, certo? Ocorre que o capacitor equivalente, que é o cálculo que a gente quer fazer, a gente quer saber qual o valor daquele conjunto inteiro de capacitores, certo? A gente chama isso de capacitância equivalente, que é o que eu quero descobrir da associação. Então, a capacitância equivalente C é Q é o capacitor resultante dessa associação. Portanto, a diferença de potencial e ponto, né? Portanto, a diferença de potencial elétrico expressa para cada capacitor pode ser... Então, ocorre que como a carga é igual, as diferenças de potenciais para cada capacitor é diferente, certo? Então, eu vou escrever uma equação para cada um desses capacitores, até o enésimo. Aí fica assim, ó. Eu estou olhando para essa expressão aqui, ó. A partir dessa expressão, passei o para o outro lado e passei o C dividindo. Então, o diferente de potencial é Q sobre capacitância. É isso que eu estou fazendo lá. Vocês vão ver por quê, para eu obter uma equação. Então, a diferença de potencial elétrico é expressa para cada capacitor aqui. Então, para o capacitor 1, a diferença de potencial é a carga, que é a mesma para todo mundo, por isso que a gente chamou só de Q, não colocou Q1, Q2, nem Q3, sobre C1, capacitor 1, capacitor 2, U2, Q sobre C2, capacitor 3, diferença de potencial do capacitor 3 dividido por C3, a carga dividido pelo capacitância 3, até o enésimo capacitor, o N igual a Q sobre Cn, tá bom? Ocorre, no entanto, que a capacitância não, a diferença de potencial total é a soma algébrica. A gente viu isso quando estudou potencial. Se eu tenho um conjunto de potenciais, a soma, o potencial total é a soma algébrica. Então, se eu quero descobrir uma relação para unificar todo mundo, basta eu somar esses U's aqui, ó. Então, a capacitância total é a soma das capacitâncias, tá bom? Então, fica dessa maneira, substitui. Você vai ter que a capacitância equivalente, que seria o U equivalente, que é Q sobre C equivalente, fica sendo. Aí você vai, ó, quanto vale o U1, Q sobre C1, U2, Q sobre C2, U3, Q sobre C3. Então ficou assim. Capacitância, Q sobre a capacitância equivalente é Q sobre C1, mais Q sobre C2, até o enésimo, Q sobre C3, Q sobre C4, até Q sobre Cn, tá bom? Então, você tem essa expressão geral aqui para capacitância equivalente. O que eu posso fazer? Não aparece Q em todo mundo aqui, até lá no infinito? Então, ocorre, até para o enésimo termo, melhor dizendo, ocorre que eu posso, portanto, pôr esses Q em evidência e eles cortam aqui, ó. Então, a minha expressão fica dessa maneira aqui, ó. Então, colocando a carga Q em evidência, no segundo membro da equação e depois eliminando, a gente vai ter o quê? Vai sobrar apenas o número 1 lá em cima, já que os Qs vão se cortar. E essa é a expressão, e é bom que vocês se lembrem, ela vai te acompanhar para o resto da vida, quem for para as engenharias, ou quem vai fazer os vestibulares e tal. A capacitância, o cálculo da capacitância equivalente numa associação em série é dada pela soma dos inversos das capacitâncias. Então, 1 sobre a capacitância equivalente é igual a 1 sobre C1 mais 1 sobre C2 mais 1 sobre Cn, o enésimo termo, tá bom? Essa é a expressão para a capacitância em série. Vamos olhar agora para a capacitância, a associação de capacitores em paralelo, que é um tipo diferente. Então, na associação de capacitores em paralelo, as armaduras negativas do capacitor são ligadas entre si, assim como as armaduras positivas. Então, ó, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo. Essa é a principal diferença
entre a associação em série e a associação em paralelo. Lá em série, ó, fica positivo, negativo, positivo, negativo. Sempre os contrários estão próximos uns dos outros. Aqui não. Os negativos ficam de um mesmo lado e os positivos de um mesmo lado, tá bom? Na associação de capacitores em paralelos, as armaduras negativas do capacitor são ligadas entre si, assim como as armaduras positivas. Então, se te pedirem em algum momento para você diferenciar a associação de capacitores em série e em paralelo, uma das principais diferenças é essa, a forma como as armaduras são distribuídas, tá bom? Beleza, é muita informação, mas fica ligado. Quando os capacitores são ligados, portanto, em paralelo, que é esse caso aqui, a diferença de potencial, DDP da associação, ou seja, a diferença de potencial que aparece ali, é a mesma para todos os capacitores, tá bom? Olha a diferença. No caso da associação em série, o que é igual para todo mundo é a carga. A carga é a mesma para todos os capacitores, isso é um dado empírico. E percebeu-se empiricamente também que a diferença de potencial é a mesma em todos os capacitores quando eu os associo em paralelo, tá bom? E a gente vai usar também essa característica para construir uma equação para calcular o capacitor equivalente, certo? Então, portanto, como a carga em cada capacitor é expressa por Q, de novo, daquela expressão, capacitância não é carga dividido por diferença de potencial, Q sobre U, né? Então, agora o que eu estou fazendo é isolando a carga passando U multiplicando. Nesse caso, quem é igual é justamente o potencial, então ele vai ser igual para todo mundo, para todos os capacitores. Então, eu vou escrever a carga, porque o princípio da conservação da carga me diz que a carga total do capacitor é igual à soma das cargas. Carga não se perde nem se transforma, esse tipo de coisa, tá bom? Existe um princípio de conservação associado a cargas elétricas. Beleza. Então, você tem Q1 é igual a UC1, Q2, Q2, carga 2 do capacitor 2 igual a diferença de potencial, que é a mesma para todos, vezes a capacitância do capacitor 2 até o enésimo capacitor, certo? Então, agora, depois disso aqui, eu vou usar o princípio da conservação das cargas, ou seja, a carga total é a soma de todas elas. Então, eu vou pegar Q1 mais Q2 mais Q3 até Qn, ó, onde Q1 e Q2 são o C1, o C2, o C3, o Cn. Ficou assim, ó. Então, a capacitância equivalente, a carga equivalente, a carga total vai ser diferença de potencial vezes a capacitância equivalente, certo? Perdão. Basta, portanto, você substituir. Você vai ter, então, que o diferente de potencial vezes a capacitância equivalente vai ser a diferença de potencial de novo, vezes a capacitância 1, mais a diferença de potencial, vezes a capacitância 2, e assim até o enésimo termo. Nesse caso, diferente do outro, o que é igual aqui em todos os termos é a diferença de potencial. Então, se você passa ela em evidência para o outro lado, você corta, e você vai obter, portanto, que a capacitância equivalente, no caso da associação em paralelo, é muito mais simples, é a soma direta, ó, soma algébrica. Então, capacitância equivalente em capacitores em paralelo é igual à soma das capacitâncias, tá bom? A gente vai ver isso no exemplo, a aplicação disso no exemplo, para ficar menos escorregadio, já que é muita informação. A álgebra aqui não é complicada, tá bom? Mas o que vocês vão usar de maneira mais pragmática e nos exercícios são essas duas expressões que foram obtidas aqui, ó, circuladas com a tarja amarela. A associação em série, você usa 1 sobre a capacitância, a soma dos inversos ali, para obter a capacitância equivalente. E no caso da associação em paralelo, a capacitância equivalente, de novo, é dada pela soma das capacitâncias. Beleza? Vamos, portanto, ó, resolver um exemplo aplicando isso. Nesse caso, a gente tem uma associação mista de capacitores, não é uma associação só em série e só em paralelo. Por exemplo, esse capacitor de 9 micro, lembra que é 10 a menos 6, então 9 vezes 10 a menos 6 farads de capacitância está associado em série com este, tá bom? E este aqui está associado em paralelo com esse. E aqui não é um capacitor, é a representação de uma bateria, tá bom? Ela dá uma diferença de potencial aqui de 9 volts para a estrutura. Vamos ver o que o problema quer, o que ele diz inicialmente e o que ele pede. Então, o circuito elétrico a seguir representa uma associação de capacitores que está ligados a uma bateria. Calcule a capacitância do capacitor equivalente à carga elétrica e associada à carga elétrica e associada à energia
que está na associação, tá bom? Armazenado na associação. Vamos, portanto, à solução desse problema. O que você vai fazer? Vai por onde é mais simples. Ó. Esse de 9 microfarad está associado em paralelo com esse de 3 microfarad, certo? Então eu vou somar eles dois e obter um equivalentezinho aqui. E esse aqui, que vai estar equivalente, ele vai estar, o resultado da soma desses dois, vai estar em paralelo com aquele, certo? Então, ó, o capacitor de 9 microfarads e 3 microfarads, que são o que está em cima e o que está embaixo, estão em paralelo. Tá bom? Ó, estão associados em paralelo. O lado positivo está de cá, o lado positivo está de cá, o lado negativo está de cá e o lado negativo de cá, certo? Então, eles estão associados em paralelo. Portanto, o capacitor equivalente é a soma. Se você quiser descobrir um sozinho, o capacitor equivalente significa isso. Eu tenho que descobrir um sozinho, que sozinho substituiria aqueles dois, certo? Então, basta eu pegar 9 mais 3, porque eles estão em paralelo. Então, a capacitância equivalente naquele ponto é a soma. Então, 9 mais 3, 12. A capacitância equivalente a essa estruturinha aqui é um capacitor de 12 microfarads. E esse capacitor novo de 12 microfarads vai estar associado a outro de 6, só que agora em série, tá bom? Então, a configuração agora se reduziu a isso aqui, ó. Você tirou aquela estrutura do circuito e simplificou, substituindo o 9 e o 3 por um capacitor de 12 microfarads, conforme está aqui ilustrado. E a bateria está aqui embaixo, tá bom? Vamos seguir, então, para terminar de resolver. Os dois capacitores estão agora em série, certo? Ó, estão em série, tá bom? Placa positiva, placa negativa, placa positiva, placa negativa. E a bateria ali dando uma diferença de potencial e fazendo a estrutura lá armazenar a carga. Então, os capacitores estão em série, portanto, a capacitância equivalente é a soma dos inversos. Então, 1 sobre a capacitância equivalente vai ser 1 sobre 6 mais 1 sobre CP, que é 12 microfarads. Então, vai ficar 1 sobre 6 mais 1 sobre 12. Isso é uma soma de fração. Aqui vai ter muita soma de fração. Quem não está ligado em soma de fração, revisa. Vai ficar 12. Uma maneira é fazer cruzado aqui. Ó, 12 vezes 1, 12. 6 vezes 1, 6. 12 mais 6. Você vai ter, portanto, 28 dividido pelo produto aqui embaixo, certo? Que é 6 vezes 12. Ocorre que quando você fizer esse produto, que vai dar 6 vezes 12, você vai obter 72. Então, você vai ter 28 sobre 72. Aí você simplifica essa fração. Aí você obtém 28. 12 mais 6, 18. Então, 18 sobre 72 dá 0,25 em forma de fração. Pode ser escrito como 3 sobre 12. Tá bom? É uma das maneiras de escrever. Ou como se você dividir por 3 em cima e embaixo, como 1/4. Pode ser escrito como 1/4 também. Tá bom? 3 sobre 12. Que pode ser, se você simplifica a fração, ó, divide por 3 aqui dá 1, divide por 3 dá 4. Então, 1/4. Aí você quer descobrir não sobre a capacitância equivalente, você quer descobrir a capacitância equivalente. Então, está 1/4 aqui, o 4 passa multiplicando e o CQ passa multiplicando para lá. Então, você vai descobrir que a capacitância equivalente vale, portanto, 4 microfarads, tá bom? Então, acontece que o seu capacitor final equivalente, resultado daquilo tudo, tem... Aqui ele colocou 6, mas ele digitou errado. São 4 microfarads a resposta, certo? Se você divide 3 vezes 4, 12, dá 4, isso. O capacitor equivalente, só o livro digitou errado, é 4 microfarads. Aí o que significa essa resposta? Ou seja, capacitância equivalente 4 microfarads. Significa que você pode substituir essa estrutura toda aqui por um capacitor de 4 microfarads que vai ser exatamente a mesma coisa, tá bom? Isso significa dizer que é um capacitor equivalente. Aí o que ele pediu mais foi a carga total, para você calcular a carga total, e para calcular a carga total eu preciso da capacitância total, que era essa de 4 microfarads, certo? Então, para calcular a carga total, lembra que U é igual, ou melhor, capacitância é igual a carga dividido por U.
Então, passo para o outro lado multiplicando, você tem a carga. Ó. Carga é U vezes a capacitância equivalente. A diferença de potencial ele deu, tá lá no capacitor, 90 volts. Perdão. Tá aqui 90 volts, vezes a capacitância equivalente de 4 volts. Ele digitou de novo 6, mas é 4 ali. Então, 90 vezes 4, 360, está em micro, né? Micro coulombs. Lembrando que coulomb é a unidade de carga. Então, tem uma carga ali associada, total de 360 microcoulombs, ou 360 vezes 10 a menos 6 coulombs. Ele pediu também para calcular a energia potencial. Essa expressão da energia potencial a gente viu quando estudou condutores em equilíbrio eletrostático. E existe uma relação de energia potencial com carga e o potencial dividido por 2. Se você revisar a aula, você vai ver essa expressão lá. Então, a energia potencial é a carga que você obteve vezes o potencial dividido por 2. Então, 360 vezes 90 dividido por 2. Quando você fizer essa conta, você vai descobrir que a energia potencial associada a essa estrutura é de 16.200 microjoules, tá bom? De energia. E chegamos, portanto, ao final dessa aula. Mais uma vez, obrigado pela sua atenção. Bons estudos, fiquem em casa se puderem. Forte abraço a todos e até a próxima.